e as coisas aconteciam. Então, nesta hora, ele fez todos os créditos de doutorado e de mestrado, porque naquela época eram muitos créditos, e ele defendeu o mestrado. A tese dele era uma tese sequencial dentro da mesma área de ressecção endoscópica, de cirurgia endoscópica de próstata. Então, ele defendeu em 78 o seu mestrado e em 79 ele defendeu o doutorado. Então, acho que ele fez num tempo recorde, talvez em 2 anos. Eu fui contratado em dezembro de 75 e em 79, em agosto, eu já era doutor, tinha feito mestrado e doutorado. Para ter uma ideia, naquela época, hoje os mestrados e os doutorados são mais rápidos, mas naquela época tinha um tempo mínimo, não podia defender o mestrado antes de 1 ano. E tinha um prazo de 4 a 5 anos para fazer o mestrado, depois 4 a 5 anos para fazer o doutorado. E ele praticamente fez... Simplificou, porque na realidade ele trabalhou muito, ele se dedicou e defendeu uma excelente tese. Do ponto de vista acadêmico, ele foi inclusive premiado pela Academia Nacional da Medicina, teve um prêmio da Academia Nacional da Medicina. Bem, essa é a parte acadêmica. Ele fez muitas apresentações em congressos e também publicou trabalhos científicos. E eu lembro da primeira apresentação, esse era residente ainda. Residente no Rio de Janeiro. Houve um congresso brasileiro de urologia no Rio de Janeiro e nós levamos alguns trabalhos, foram os primeiros trabalhos. E ele era responsável pela apresentação de um dos trabalhos do nosso departamento neste congresso. E estava lá o professor Campos Freire, que era o professor da USP. E eu não assisti a sessão, porque eu tinha que, no mesmo momento, apresentar um outro trabalho numa outra sessão. Quando eu estava saindo da sessão, o professor Campos Freire vinha passando com os seus assistentes da USP, e eles me apontaram, né? Aí o Campos Freire se dirigiu para mim e disse: olha, eu quero lhe cumprimentar pela excelência do seu aluno, do seu residente na apresentação do trabalho. Chamou a atenção porque ele deu um sentido, a partir de um caso clínico, ele deu um sentido e uma conduta. Então, eu queria fazer um elogio. Claro que eu, como chefe do departamento, fiquei extremamente orgulhoso do trabalho desenvolvido, porque muitas vezes esses trabalhos apresentados em congresso passam quase que desapercebidos, quase que sem discussão. E esse trabalho chamou a atenção do professor Campos Freire. Deputado, o senhor concilia aí na medicina com o mandato ou não dá tempo? Não, nunca parei. Quando fui candidato, eu vi uma vez, Botucatu tinha uma... O senhor recentemente, inclusive, ganhou um título aí de urologista do ano. Em 98, se não me engano, foi a Sociedade Brasileira de Urologia criou esse título e eu fui o primeiro urologista do estado de São Paulo a ganhar o título de urologista do ano. Eu achei que eles exageraram, mas de qualquer maneira eu acho que fui bem formado, tive todas as oportunidades que um aluno gostaria de ter do seu chefe. Vou fazer aqui uma inconfidência médica, né? Ele tinha tanta confiança em mim, o Trindade, que me permitiu operar seus 2 filhos e o seu pai, né? O que não era comum, porque nós tínhamos um departamento, eu era o mais jovem, né? E ele deve ter enfrentado resistência dos outros assistentes, porque escolheu o Milton, que é o mais novo, é o primeiro residente, os outros não eram professores já quando eu cheguei como aluno, mas isso mostra que o Trindade deu a mim as oportunidades que qualquer cidadão, qualquer professor, que qualquer profissional gostaria de ter daquele que o orienta, né? Ele não disse, mas eu defendi minha tese no dia 31 de agosto de 79, no dia 1º de setembro eu virei diretor do hospital, porque eu precisava ser doutor para ser diretor, né? Então eu defendi o doutoramento no dia seguinte eu virei diretor do hospital e fui o primeiro aluno da universidade a assumir um cargo, o primeiro ex-aluno a assumir um cargo de direção em toda a Unesp, né? Foram oportunidades que eu tive. Quando eu fui candidato a deputado, Botucatu não elegia deputado há mais de 40 anos. E nós tínhamos um médico, o doutor Delmanto, que era uma pessoa muito querida na cidade. Foi em 90, a minha eleição foi de 94. Entrei com o Mário Covas em 95. E aí, quando eu fui disputar a eleição, eu conheci essa história. Era uma pessoa muito querida, mas não se elegia. E diziam, não elegiam o Delmanto porque ele era muito bom médico, e as pessoas não queriam perder o doutor, então não deixavam ele virar deputado. E quando eu comecei a minha campanha, eu ouvi a mesma história. Não vamos votar em você não. Não vamos saber se você vai ser um bom deputado, não vamos perder o paizão, o doutor, né? E eu digo uma coisa até hoje, Barreiros, né? E posso afirmar com toda tranquilidade. Eu tenho
30 e tantos anos de formado, né? Sou de 71. Se você me trouxer aqui um único paciente que possa dizer para mim, né, que não se tratou comigo porque não pôde pagar a consulta ou tratamento, eu devolvo meu diploma de médico e de deputado. Então eu dizia isso no palanque. Se trouxer, eu devolvo, desço daqui. Mas não bastava, porque tudo bem, a gente vai perder esse médico, né, que é paizão de todo mundo. Aí eu tive que ir para o palanque e dizer, olha, se eu me eleger deputado, eu não fecho o consultório. E aí eu me apalavrei, né, e eu nunca fechei. Né? Tanto é que toda semana, mesmo quando fui superintendente do IANSP, eu vou para Botucatu, faço consultório e opero. Né? Opero como sempre operei. Claro que hoje de forma mais limitada, porque até pela responsabilidade que me ensinaram, eu não posso fazer cirurgias que eu não possa seguir o pós-operatório até o momento que o doente não corra mais risco. Então eu faço toda a clínica e quando tem uma cirurgia maior, ou devolvo o caso para a faculdade, ou faço com um colega já acordado com o paciente e ele faz o pós-operatório para mim mais tardio. Né? Mas não abri mão, não. Né? Eu digo que, né, a minha primeira cachaça e a última cachaça minha será sempre a medicina. Essa é a minha vocação. Política, para mim, é dever. Né? Eu entrei na política porque aprendi com os meus professores, né? Eu aprendi no movimento estudantil que se você não lutar, você não consolida, né, a sua faculdade, você não melhora o seu país, né, você não melhora a sua sociedade. E como eu sou um indivíduo, ex-aluno de escola pública, formado por uma universidade pública, profissional, né, funcionário público, eu a vida inteira tenho a clareza de que fui beneficiado pelo Estado. E entendi que depois de um certo momento eu precisava pagar essa conta. Estou pagando, né, estou pagando. E espero que ao final dos meus mandatos, né, eu possa olhar para trás e dizer valeu a pena. Ambos aqui têm uma longa experiência como médicos. Então, enfrentaram aí vários momentos e, sobretudo, também conviveram com algumas gerações de médicos. Hoje, o médico, de uma forma geral, virou quase um operário. Tem 3, 4 empregos, tem subempregos, tem uma série de dificuldades, inclusive, de se atualizar. Por que esse quadro? Por que essa proletarização do médico? Olha, primeiro porque abriram-se muitas faculdades de medicina, né, e hoje nós temos aí um grupo muito grande de médicos, muitas das quais, inclusive, absolutamente despreparadas. Porque um bom médico não se sujeita a essa condição que você colocou. O bom médico, ele vai buscar o seu caminho, né, e sobrevive, como eu sobrevivo ainda hoje, da minha profissão, em condições que não são as melhores do mundo, mas sem me proletarizar. É porque eu acho que eu mereço algo mais do que isso. Então, eu acho que a gente tem tentado combater isso, o Trindade, inclusive, tem um papel relevante na Sociedade de Urologia, durante muito tempo comandou a nossa comissão de residência, de treinamento, de especialização, né? As sociedades têm tentado aprimorar os seus profissionais de tal maneira que eles possam competir melhor no mercado. Mas, infelizmente, essa é uma tendência do mundo atual. E queria aqui deixar também uma crítica. Eles não só se proletarizaram, como perderam a perspectiva que nós tínhamos, ensinados por eles, né, de ver o doente como o ser principal do seu atendimento. Você não vê raio-x, você não vê ultrassom, você vê o doente. Você trata do doente, você não trata da doença. E hoje é ao contrário. Você vai num consultório médico, pelo menos é o que dizem os meus pacientes, se surpreendem com o fato da gente conversar, de tirar história, de ouvir antecedentes, de perguntar da sua família e dizer, puxa, doutor, no outro que eu fui, ele só me fez uma lista de exames, eu trago aqui que eu digo que você tem. Nem pegou em mim, nem tocou em mim. Nem pega. Aquela queixa, né? Nem pega. Não, mas isso aqui não adianta examinar, porque a tomografia já mostra tudo, a ressonância mostra tudo. Né? Na verdade, eles desaprenderam, né? E eu acho que a culpa não está neles, está nas faculdades, e isso não acontece com a nossa, graças a Deus, que deixaram de ensinar a medicina como ela deve ser ensinada. Bem, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já já. De volta aqui a deputado profissão. Professor Trindade, a gente discutia aqui antes do intervalo a situação do médico hoje, que se tornou um operário trabalhando em 3, 4 lugares, com dificuldade para se aprimorar, para se atualizar. O que aconteceu com o médico? A culpa realmente é dessas escolas que não dão conta, escolas que não têm hospital, a proliferação de escolas por todo o país que realmente não formam bem? Ou há outros problemas mais complexos? Eu acho que o Milton Flávio colocou bem quando ele referiu ao grande número de escolas médicas que foram abertas sem hospitais universitários e, evidentemente, que saem